Meio perdido aqui, essa semana não consegui preparar nada. Tem algumas ideias para o que a gente vai falar. Vamos começar lendo lá o nosso issue, mas primeiro fazer aqui as introduções necessárias, mas não tanto, né? Porque faz parte da nossa equipe agora, a grande Maria, que está aí já na sala. Vocês foram da mesma sala, inclusive, né? Na fundação, então vocês já se conhecem. O que é muito bom. E a ideia da chegada da Maria, Laura, a gente já tinha conversado sobre isso, ia ser te ajudar naquela refatoração dos nossos códigos em R. Eu já passei uma primeira tarefa para ela, quero ver se concorda, se não concordar, a gente vai alinhando aqui, que seria estudar os códigos do R daquele repositório estimativa, que é onde a gente está trabalhando, tá? E aí depois a gente podia discutir, inclusive, como fazer essa divisão do trabalho, né? Eu falei com ela que muito do que está ali faz parte de régua orçamentária e, portanto, só saber R não seria suficiente, que você, Laura, ia ser a grande referência dela para tirar essas dúvidas, beleza? É, só para finalizar, e aí te escuto vocês duas. Eu acho que esse primeiro mês, né, eu estou entendendo que esse primeiro mês o trabalho da Maria vai ser mais um trabalho assim de ambientação, de onboarding, de entender como é que a gente trabalha. Ela é muito rápida, ela já fez o Trilha Dev, então ela já está por dentro aí das questões de como escrever um issue, como responder, ler notificação. Ela já está acompanhando o material que a Rayane está fazendo para o Trilha Dev Python. Então, ela é a primeira que está fazendo esse curso, né? Fora da turma que a gente vai criar lá em abril. Mas é isso, esse primeiro mês é mais um mês de ambientação e tal, e com essa tarefa de estudo ali do reestimativo. Beleza, ótimo. Eu tenho uns materiais aqui, eu vou separar depois, porque quando a Marcela e o Gabriel chegaram, eu que tive que explicar tudo para eles sobre como que funcionam os pacotes e tal. E aí eu tinha feito tipo um mini curso, tipo um treinamento com eles das coisas internas. Aí eu ainda tenho os materiais, aí pode te ajudar, Maria, a começar, tipo assim, porque é muita coisa interrelacionada aqui nas coisas da diretoria, e aí às vezes a gente fica meio perdido quando a gente começa a ler os códigos. Tipo assim, você tem que ir abrindo a aba e aba e abrindo coisa. Aí ele pode te ajudar. Eu vou achar os materiais e te mandar. Beleza, obrigada. Isso é bom, isso é muito bom. Inclusive, eu estou fazendo uma maldade com ela, e é assim, não vou explicar ela nada. Vou deixar ela quebrar a cabeça, vou deixar ela tirar as dúvidas, anotar as dúvidas, né? E aí a gente vai fazendo assincronamente essa, esse papel de ir tirando as dúvidas, sabe? É uma tentativa, é uma sugestão de didática. Eu falei com ela que se ela estiver achando muito complexo desse jeito, a gente pode mudar. Conto com você, Laura, para, enfim, né, ajudar a responder estas perguntas. Tem algumas coisas para mostrar? Não sei se você pensou em alguma coisa, Laura. Se você tiver pensado, você pode falar, que a gente vai discutindo. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Beleza. A primeira coisa que eu queria mostrar era o issue, né, que a gente está discutindo. Eu acho que a gente, porque tem 2 semanas que a gente não se vê por causa do carnaval, a gente está trabalhando nesse issue aqui, né? Então a gente pode passar por ele mais detalhado, só para fazer um contexto aqui para a Maria. Essa é uma primeira coisa. Eu estou devendo para você aquela consulta do BO, e a gente ficou de extrair via ID e não mais via DECAF, lembrando que tinha uma diferença entre as consultas que a gente tinha que trabalhar, né? Eu acho que o dado de vocês estava mais agregado do que o nosso.
A gente pode, inclusive, fazer isso ao vivo aqui. É, E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se foi publicado ontem. Foi. Eu fiz uma reunião com. Eu ainda não pus o vídeo aqui, porque demora um pouquinho para processar, né? Eu fiz uma reunião ontem com o Gabriel, lá da Casa Civil, e os processos deles são muito parecidos com os nossos. Que é essa questão de buscar dado no BO, né, via e-mail, transformar ele de alguma maneira. As transformações que eles fazem lá, a gente não chegou nisso ainda, mas são um pouquinho, eu entendi que são um pouquinho mais complexas que as nossas, ou seja, eles não simplesmente mudam o nome de colunas e depois eles carregam isso para arquivos dentro do servidor. Eles ainda não usam o o GitHub para fazer o processo de ETL deles. E esse é o pedido, né? Essa é a razão desses encontros aqui, porque a nossa intenção é tirar do servidor da Prodigy, do ClickView, tudo que é processo de transformação para deixar o servidor mais menos pesado, digamos assim, e deixar lá só a parte do ClickView mesmo, visualização, os painéis, essa coisa toda. Isso já vai aliviar bastante o servidor, dentro daquela nossa ideia de não usar esse servidor mais no futuro, né? Inclusive substituindo o próprio clique. Mas a gente resolveu fatiar o boi e vamos começar tirando de lá processo de ETL. Vou pôr o vídeo aqui se vocês acharem interessante, porque eu acho que muitas das coisas que eu falei aqui, principalmente Laura já sabe, né? Que a gente fez um encontro, se não me engano, esse 3 aqui, onde a gente fala da criação de data packets, e foi muito baseado nisso. Talvez seja mais, foi esse encontro mesmo. Talvez seja mais interessante para Maria, né? Laura, como já viu e tal, talvez seja um pouco repetitivo. Inclusive, eu tenho que botar esse link ali como as referências. Foi bom ter lembrado. Mas tem uma parte aqui interessante, Laura, que é o seguinte, que eu já quero compartilhar com vocês a partir de agora. Talvez não se enquadre muito nos trabalhos da Decaf, porque vocês vão usar muito o DPM install, né? Que é essa opção de usar as nossas bases. Mas para um processo de ETL como um todo, eu estou criando uma biblioteca que eu chamei de DP-ETL. E o DP-ETL é de DP de Data Package e ETL de ETL. O que ele vai fazer? Ele vai ter comandos de terminal para as três fases da ETL: o extract, o transform e o load. E aqui na documentação, eu estou tentando. Depois eu vou até pedir para vocês lerem a documentação e ver o que vocês têm de sugestão, sabe? Nesse primeiro momento, eu vou usar o README como documentação, porque está muito simples. Depois eu quero criar um documento mesmo, tirar do README, né? Porque vai ficar muito grande. Mas a minha ideia aqui, eu até coloquei aqui embaixo, né? As questões da filosofia, é trabalhar com essa ideia de convenção sobre configuração. Ou seja, eu, Gabriel, que estou desenhando o pacote, eu defino qual vai ser as configurações e você que vai usar só aceita. Você não tem que pensar nisso. Isso facilita demais o trabalho de quem vai criar um processo de ETL, que é o nosso tema aqui. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou te falando, primeiro, para você usar essa biblioteca, você tem que usar um data package. Você tem que criar um data package. Então, essa é a minha primeira exigência. Se você não estiver disposto a usar o data package, sai fora, procura outra coisa. Tá? Se você está disposto a usar, na fase de extract, que é o que a gente tem agora funcionando na biblioteca, você vai ter que me falar qual que é o modo da sua extração. E hoje a gente tem dois modos funcionando lá já. O modo e-mail, que é exatamente esses processos do BO que são recebidos via e-mail, ou seja, eu estou tirando o dado lá do e-mail, e o modo API, que é um processinho que eu pensei por causa da extração que a gente faz hoje no Cisor, mas tem vários outros exemplos que a gente vai poder usar no futuro. Eu vou acrescentar outros modos aqui. A gente vai ter modo SharePoint, porque tem extração que acontece em arquivos de SharePoint. Eu posso ter arquivos no Google Drive. Então, todas essas coisas
o próprio DPM, né? Eu posso ter um modo DPM onde, sem precisar de instalar e fazer toda aquela coisa do DPM, essa própria biblioteca faz essa leitura para mim. Então, falando de e-mail, né? A gente precisa, a nível de recurso, determinar uma propriedade customizada. Isso aqui está errado, eu vou corrigir agora que eu vi. Que chama dp-extract mod e-mail. E essas propriedades que são opcionais, né? Então, se tiver no inbox, você nem precisa determinar isso aqui, porque ele considera o inbox como default. E os critérios também aqui, no nosso caso, o assunto do e-mail. Se o assunto for o assunto do e-mail for igual ao nome do recurso, a gente nem precisaria de determinar isso daqui, tá? E aí eu explico isso aqui para o nosso amigo Gabriel, e eu acho que eu vou também criar um vídeo sobre isso. Mas já está aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, ver como é que isso funciona, fazer alguns testes, me dá sugestão, porque está tudo... Eu tenho que arrumar um jeito de botar aqui o repositório. Depois eu vou colocar também, mas está num... Vocês participam, né, do GitHub? Está aberto? Está aqui dentro do DPM. Beleza? Então essa é a primeira coisa que eu queria trazer para vocês. Você quer fazer uma pergunta, Laura? Não, Não. Beleza. beleza. Vamos para o issue, então? Bora. Issue. Vou tentar fazer um resumão grande aqui para Maria. E a gente tem esse repositório de estimativa 2026, né? Que são esses cálculos que vocês vão fazendo em cima das estimativas da receita. O código dele está todo aqui, né? E é um código basicamente que mistura várias coisas, né? Aqui tem as os agendamentos que são feitos no Windows, a gente tem Make aqui para fazer a orquestração dos comandos que são executados, e a gente tem códigos em R, em Python e o próprio ClickView. Qual que é a nossa ideia? Substituir duas coisas, os códigos em R e mudar a extração, né? Você não precisa mais fazer a extração lá do BO, você vai usar a extração e a ID faz. E aí, aqui nesse primeiro comentário, eu fiz só uma comparação de dois arquivos, né? Para a gente já começar a usar via dpm install. E aí ficou faltando essa conversão dos scripts para R. Eu acho que a gente até já fez isso, só esqueci de marcar isso aqui. Você escreveu isso para mim, então. Criação dos dois scripts. Aham. Onde você muda o nome das colunas e transforma tudo em data raw. Esse mapeamento, né? Você falou que estava faltando e eu ainda não fiz. Ok. E isso é uma coisa que também a gente pode tentar olhar hoje. Mas a gente parou na última reunião nessa ideia Esse de aí eu que... botei ontem. Essa parte aí, que foram as coisas que eu fiz ontem. Então deixa eu ler aqui com calma. Uhum. Eu estou tentando ler rápido, né? Mas não adianta, tem que ler com calma. Aham. Ações executadas no projeto, conforme definições do encontro de 13 do 2. Beleza. Criação do looping da leitura na pasta Data Packet CF Data, buscando o nome dos arquivos. Criação do looping apresentando do looping processamento de cada arquivo seguindo os passos. Leitura do arquivo, transformação dos nomes das colunas, filtragem das colunas. E por quê? Os nomes das colunas que a gente traz não são os mesmos nomes das colunas que vocês usam, e nem todas as colunas que a gente usa são as colunas que vocês precisam, então você precisa de fazer essa filtragem, a gente determinou isso nessas conversas lá em cima. Agrupamento de colunas, para que a consulta ID fique com a mesma quantidade de registro da base. Ok.
que eu acho que é o que a gente viu na última reunião, né? Para agrupamento, criei também uma função adicional do script helper columns, que faz esse agrupamento nos mesmos moldes da função de filtragem. Ou, deixa eu ver se eu entendi. Você pega a nosso arquivo, roda esse escrivo helper columns nele, e aí ele fica com o mesmo agrupamento que você trabalha hoje. Isso, é o que eu quis dizer nos mesmos moldes da função de filtragem é porque a função de filtragem eu fiz na ideia de, tipo assim, você cria um dicionário que aí você coloca para cada base quais colunas precisa. Aí eu fiz a mesma coisa pro de agrupamento. Você cria um dicionário que fala quais colunas você quer agrupar para cada base. Foi isso que eu quis dizer, sim. Beleza? Ótimo. Depois a gente pode olhar, abrir aqui e você explica. Aham. O processo atual ocorre então da seguinte forma: apenas as bases que estiverem no dicionário files dict serão processadas. Ok. Caso contrário, será exibida uma mensagem de que o arquivo não foi encontrado. Beleza? Caso uma base seja inserida no dicionário file dict, ela deve também ser registrada no dicionário dict filter e dict group by, que são responsáveis por definir as colunas de filtragem ou agrupamento. Faz sentido, né? Você fala que você precisa dela e aí você indica qual coluna e qual agrupamento que você quer. De forma como as coisas estão configuradas. Então, o processo dá erro e trava quando uma base não possui colunas especificadas nesse dicionário. Ok, que estou entendendo que é uma coisa crítica o processo. Além disso, todas as colunas necessárias para a filtragem e o agrupamento devem estar registradas nos dicionários de conversão de nomes. DICT receita, DICT despesa e DICT geral, pois a primeira etapa realizada é a etapa de transformação. Beleza. Vamos ver os testes. Teste do comando feito com sucesso. Bases configuradas, apenas execcota e execrep, que são os dois testes que a gente está fazendo por enquanto, né? Então, point run build data raw, arquivo alteração, não encontrado no dicionário, não encontrado, não encontrado, encontrado. Ah, mas aí cadê o... Aí, Ah, ó, tá encontrado. Eu vi. é, Foi é mal. que foi na ordem, acho que tá na ordem da pasta, né? Por isso que tá assim. Isso. Então, o alterações orçamentárias, a gente ainda não trabalhou com ele, ele sai fora. O cota foi encontrado. Crédito, execução não está ainda. Receita encontrou e os outros dois não. Beleza, pegou só o que a gente precisa. Após a geração das bases, comparei as linhas da base gerada e da base que no nosso projeto roda todo dia e deu 100% de match. A gente fez essa comparação e foi aí que a gente viu, né? Na reunião do dia 13. Aham. Abrimos o Excel, colocamos uma do lado da outra. Todas as linhas para as duas bases, foto e receita. Ok, perfeito, muito bom. Para além do código, né, a explicação está muito clara. Então, se eu quisesse, eu não precisava nem de abrir lá o código. Finalizar a configuração da conversão das bases, ver a primeira parte do issue, né, mapeamento consolidado, Eu e essa parte onde mudei, você coloca. eu mudei um pouquinho, só essa introdução aí, eu coloquei esse resumo de ações pendentes e coloquei um checklist para as bases que já estão 100% configuradas, só para a gente ir acompanhando, porque tava muita coisa, aí achei que ficava confuso. Aí eu botei esse resumo, e aí eu coloquei, eu te marquei ali, mas eu não sei se vai ser você que vai fazer, né? Só para, tipo assim, o que é a ideia, o que sou eu que tenho que fazer. Não, ótimo. Beleza, bom demais. Isso aqui a gente pode até pôr esse comentário, né, que você já tinha colocado. Copy link. Tá. Ver se ficou bonitinho. Ok. Beleza. Ah, já tá até aqui, ó. Que era o de baixo. É o mesmo eixo, né? Tá ótimo. Ou seja, tem coisinhas para você fazer, que parte daqueles scripts que você já fez, tem coisinhas para a gente fazer. É muito bom. Traz automaticamente do BO. Beleza. Deixa esse aqui.
Após finalizar essa etapa acima, teremos pronta a etapa de extração das bases da ID e assim poderemos substituir o comando make copy exec no makefile, adaptando ao novo formato da extração de dados, que era o que a gente quer, né? A gente quer tirar o make da jogada e aí a gente já tira o make copy exec de lá. Seguir a análise do comando make build e fazer as mudanças necessárias para que essa etapa seja realizada com o Python. Em sua maioria, partes que não dependerem do pacote relatórios. Ok. Ou seja, entra a Maria nessa jogada para ajudar a gente. E aí depois, na hora que a gente acabar essa primeira etapa, a gente combina, né, a divisão aí do que cada uma pode fazer para não para ter trabalho para todo mundo, né, para ninguém ficar sem o que fazer. É, ótimo, ótimo, muito, muito bom, muito bom. O que você sugere, Laura, da gente fazer agora? A gente, Eu pensei da gente passar nesse mapeamento consolidado aí, só esse inicinho, que eu queria te explicar o que são as ações que eu coloquei ali, que às vezes até você tem alguma ideia melhor. É, ó, vamos lá. a Ezequiel em crédito é aquilo que a gente discutiu, né? Tem que criar o recurso lá, então beleza. Aí, essas outras, o que que acontece? Algumas bases, as duas últimas ações que eu coloquei para você, da Exec10 Pagort, é que não tem uma coluna que é categoria code. Aí, beleza, essa, pensando aqui, depois eu consulto melhor, mas não tem como realmente extrair de outra forma, tem que inserir na consulta, então beleza, é inserir na consulta. Agora, essa é, Exec Cred Outdesp, tem duas colunas que não tem na base de vocês, que tem na nossa, que é a OSigla e o valor cota. O valor cota tem que inserir, mas a OSigla, eu fiquei pensando se vocês têm algum pacote, alguma coisa, uma função que coloca descritivos nas bases. Não, né? Não tem. Porque a gente tem, só que a atualização dele é super precária. É tipo assim, eu tenho que ficar baixando lá do BO, uma consulta, aí eu vou, atualizo, e o processo de atualizar é bem manual. Eu tenho que colocar numa base, rodar um script para convergir duas bases, e aí eu subo essa alteração pro pacote. Aí, tipo assim, se eu tiver que ficar fazendo isso várias vezes ao longo do ano, porque às vezes surge uma UO nova, ou às vezes assim, a maior parte das vezes o que muda é que surge uma UO nova e aí ela fica assim descritiva. Então, assim, fiquei pensando se eu uso a nossa função mesmo, ou se a gente consegue pensar em alguma coisa para eu não ter que inserir para você não ter que inserir esse campo ou sigla lá na consulta, sabe, do armazém. Ou eu acho que a gente poderia pensar, vamos lá, né? O fácil e o difícil. E o ideal. O fácil. Entrar lá no armazém, inserir esse campo e vida que segue. Você vai conseguir usá-lo. E eu não acho que você tem que ficar gerando esse manual com esse processo que você tem, né? Acho que nossa ideia é o contrário, é facilitar a sua vida, não dificultar. Então, a gente pode colocar. O grande ponto disso é que, pensando na base mais enxuta possível, se eu ficar colocando sigla das coisas em todas as tabelas, vira uma meleca, né? Eu vou reproduzir muita, muita coisa repetida na base. E o ideal era a gente ter uma espécie do que o Carlos está fazendo, né? Em um lugar, e eu só casava as coisas, fazia um join daquilo, né? Eu acho que a gente está longe de chegar nesse ponto, Laura. Então, talvez hoje o mais simples seja, de fato, acrescentar essa sigla, vida que segue. Concorda? Concordo. Para estar sempre 100% certo, a gente não ter problema com isso. Melhor. É, é, inclusive, talvez, né, o ótimo inimigo do bom, e nem sempre o que está na teoria se aplica na prática. Inclusive, e por que eu estou falando isso? O ideal seria a gente ter lá o casamento com o inventário da receita e da despesa e ficar casando essas coisas via join para pegar os descritivos.
Mas, se a gente tem os campos de descritivos na base, pode ser que a gente use isso no futuro para fazer conferências. Será que o que está sendo executado está certo com o que está no inventário e vice-versa? Isso pode ser uma maneira da gente conferir, sabe? Tipo assim, então talvez mesmo não sendo o ideal trazer as siglas todas para as consultas, do ponto de vista de conferência, para ver se as nossas execuções estão certinhas, talvez isso faça sentido. E aí, esse vai ser o início desse trabalho de conferência. Eu acho que a gente tem que pôr. E aí te atende e tal, e a gente vê o que faz com isso depois. Faz sentido? Faz. Vamos, para aproveitar, entrar no BO e ver onde é que está a sua consulta. Você até coloca isso aqui, né? Aham. E aí, você falou que era só copiar, né? É bom que eu vou aprendendo. O Henrique está me ajudando aqui a mexer no BO também. É bom que eu vou aprendendo. Corporate e corporate. Deixa eu só logar aqui no meu Bitwarden para pegar essa senha. Um segundinho. E aí eu te prometo que eu vou tentar fazer isso essa semana. Cadê o ID? Tá aqui. Logado. Logado. Muito fácil. Vamos lá. Vamos trazer isso para cá para ficar mais perto. A gente precisa dessa consulta sua, né? Execução além crédito. Aonde eu vou. Estou entendendo que eu vou colocar ela dentro aqui do meu dados armazém CIAF, correto? Isso. Aonde que ela está hoje na sua consulta? É na pasta de CAF, Project Template. Essa aí. Ok. Ok. Eu dou um copiar nela? Como é que funciona? Eu acho que eu fiz isso uma vez. Tenta dar um Ctrl C e ver se vai Vamos dar. lá. Também morro de dificuldade com esse BO. Tem Maria e Gabriel aí que pode ser que saiba. Se souber, só falar com a gente. Ctrl C. Dei o Ctrl C aqui, né? Vocês não estão vendo? Pode falar, gente. Não Né? Eu nunca vi o BO na minha vida. é nada. Vai passar a ser grande amiga dele a partir de agora. Ou Eu vou hater. pôr aqui no current e vou apertar o Ctrl V. Vamos ver o que vai acontecer. Nada, Nada, né? nada. Oi, gente, bom dia. Abre a Beleza. consulta, beleza, que vocês querem copiar e vocês vão salvar ela como, abre ela, Ah, e tá. aí Se eu vocês der vão dois salvar ela cliques, como lá na pasta. Ah, tá, fecha essa página, vai lá nela botão de direito. novo, botão direito, isso. Acho que ela até abriu aqui. Não, nessa. Não. Vai Visualizar? visualizar, isso. Ok. Ali, ó, Legal. no disquetezinho de salvar, você vai clicar na setinha, salvar Salvar como, com. isso, escolher a pasta. Tá, deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu vou, para não avacalhar o trabalho do Henrique, senão ele vai me xingar. Eu vou simplesmente copiar isso aqui. E eu fiz isso outro dia. Aqui, ó. Ah, é no organizar também. Ó. Tá, deixa eu só copiar isso aqui. Eu vou copiar e eu vou colar. Ok? Deixa eu atualizar. Tá, dados armazenados F1. Vou entrar nela. Em algum lugar aqui eu tinha conseguido Renomear? detalhes. Ó. É É, propriedades, né? Não? propriedades. Propriedade. Ok. Dados armazenados novo. Salvar.
ela fica assim um pouco. Eu vou sair e voltar só para ver o nome que ele demora. Eu sei que não é a melhor forma de fazer, mas beleza. Então eu vou salvar ela aqui dentro, beleza? Só para não atrapalhar o decaf. Projetos templates. Vamos ver aqui no ao copiar aqui, ó. Mas vamos fazer do jeito que o nosso amigo falou. Visualizar. Get, salvar como. ID. Dados armados iniciar. Gente, eu vou. Eu gosto sempre de salvar, Gabriel, sempre com underline. você quer salvar no novo ou no normal mesmo? Não, vou salvar no novo. Acho que você tá salvando no outro, não? Eu tô salvando no outro, eu quero salvar como? Era isso mesmo? Não, eu tô perguntando, é que você falou que você não queria atrapalhar a pasta. Você quer salvar na pasta que você colocou como novo? Ah, tá, entendi. Valeu. Né? Já pensou? Então, execução além crédito, tá na pasta certa agora. Eu vou salvar. Beleza. Tem algum filtro aqui? Ou ano deve ter, mas eu não sei se tem outro, acho que não. Onde que eu vejo os filtros aqui? Ali naquele botãozinho que tem uma coisa amarela e uma coisinha atrás. Nesse menu à esquerda, não, lá em cima, embaixo de arquivo e propriedades, tem os botões. Aí na linha de baixo, esse primeiro, isso, esse editar provedor de dados. Ó, 2026. Ou seja, toda vez que o ano virar, eu tenho que ir lá e mudar esse Aham. filtro. Beleza. Como é que eu faço para voltar para aquela tela que eu estava? Ele está aqui? Pode fechar ali em cima o provedor. Você vai abrir de novo aí. Peraí que agora eu não sei. Ah, É, beleza, tá salvo já? acho que sim. Eu posso programar ela então para chegar no e-mail? Uhum. Tá. Então esse era o seu. Agora eu vou ligar a minha. Dados armazenados de novo. Current. Cadê o além crédito? Além crédito. Deixa eu pegar aqui, visualizar aqui o que tem na hora de programar. Histórico. Ah, é porque eu acabei de copiar, né? Não vai ter histórico. Só porque eu quero os dados lá do. No BO, vocês têm que ter paciência comigo. Mas eu sou novo, eu aprendo. Histórico. Tchum, tchum. Vamos aqui no reprogramar para ver. Beleza, eu tenho que colocar essas coisas todas aqui para chegar lá no meu e-mail, correto? Uhum. Vou só abrir uma guia aqui. Tchup, tchup, tchup. Correct. Agora eu vou na consulta que eu quero programar. Criar novo. É o atual. Além crédito. Programar. Aí eu vou pôr aqui o evento. Onde é que tá? Recorrência. Vai. Destino. E-mail. Vou só copiar essa parada aqui. Manter uma instância no histórico. Esse cara aqui. Eu vou pôr só o e-mail da ID. Eu não preciso de mandar lá para DCMF, né? A gente está fazendo uma coisa nova. E eu vou pegar essa configuração aqui para o assunto. E o nome do arquivo, eu vou pegar essa configuração aqui.
Tem mais alguma configuração para fazer? Você sabe? Acho que é formatos. Ah, Formatos. tá. Para a gente determinar que vai vir em CSV. Perfeito. É, E recorrência você quer programar só para agora ou? Não, quero reprogramar uma vez por dia. E aí no nosso, não vem sábado e domingo, tá para 6 horas. Data inicial, 2034, daqui 10 anos. Acho que é um bom tempo, né? Ah, já tá assim. Vou só deixar para 6 horas. Ó, então recorrência foi, formato foi. Deixa eu ver se o formato tá igual aqui, ó. Acho que tá igual. Pode ser? Beleza. Agendar. Na hora que eu agendo, ele manda não, né? Ou, não sei, às vezes ele manda, às vezes não manda. Eu acho. Aí, ó, executando. Boa. Eu acho que vai mandar. Deixa eu abrir aqui uma guia anônima para entrar no Gmail da ID. Ai, ai, que está aqui no meu Bitwarden. Tchu, tchu, tchu. Next. Fazer aqui minha verificação. Vou receber um código no celular. Não passem esse código para ninguém. Tchu, 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 tchu. Aliás, ele chega nas mensagens. Aqui. Uma hora eu vou ter que fazer isso, mas não agora. Parece que não chegou. Vê lá no BO se ainda tá executando. Ah, tá executando. Mas enfim, tá funcionando. Uhum. É, Vocês querem que eu mostre para vocês como que eu acrescentaria isso lá no nosso data package? Ah, eu quero. Beleza. Então vamos to terminal. Ah, pior que aquilo é dados 26. Vai demorar um pouquinho para baixar, mas tem problema não. Essa ali, 26 eu acho que eu só tenho Sigplan, Cisor, estimativa. Beleza. Dados, armazém, CIAF, 2026. Talvez não demore tanto, porque a gente está no início do ano, tem pouco arquivo. Mas é que você já vê, né, que ele não faz o download tão rápido assim como um repositório de código, simplesmente. Esse é um dos nossos problemas, né? Guardar esses arquivos no GitHub. Por isso que a gente tem que ficar quebrando os repositórios em ano. Mas vai ser mais rápido do que eu imaginei.
Foi. Dados armazen CIAF. Beleza. Aí eu vou criar uma branch aqui. Eu vou até pegar. A gente está em outro repositório, né? Mas enfim. Nova base. Só para a gente não fazer cagada ali no trabalho, né? Beleza. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é acrescentar aquele novo arquivo, que aquilo é um recurso novo, né? Eu tenho que acrescentar ele aqui no meu data package. Vocês concordam? Eu vi que ele é um arquivo pequenininho, né, Laura? Eu não preciso quebrar ele ao longo do ano, não, né? Eu não preciso o quê? Quebrar ele ao longo do ano? É porque a gente tem alguns arquivos aqui, ó, a execução, por exemplo, que o arquivo é muito grande, então a gente quebra por mês. Então eu Ah, tenho 12 arquivos. Quando a gente rodou a execução, eu vi que tinha 4 linhas ali. é bem pequenininho mesmo. Beleza. Então o que que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, eu vou usar o describe aqui. Eu baixei ele para o meu computador. Além crédito. Tá. Só que ele veio como Excel, né? Ó, eu não sabia que tinha essa. Eu vou só clicar nele para ele vir como CSV, que é o que a gente pediu aqui. Posso fechar isso aqui, né? Depois se eu clico 2 vezes nele, ele baixa para mim o CSV, né? Então eu estou vendo aqui o arquivo. O que que eu vou fazer? Ah, estranho, ele é assim mesmo? Uai, não. É, Não sei. não criamos pânico. Vamos downloads. Vamos abrir ele aqui. Ele tá estranho. Será que eu peguei o arquivo certo? Ah, acho que eu sei que pode ser, talvez. Entra lá no BO, deixa eu ver uma coisa. Entrar no BO. BO tá aqui. Aí, visualiza a consulta. Como que Vai eu lá, vou? volta lá, aí clica com a direita e visualizar. Aí tem um botãozinho de atualizar os valores do lado do editor de provedor de dados. Atualiza o da direita. Isso. Deixa eu ver uma coisa. É porque às vezes ele mostra aí só, tipo assim, a última visualização. Aí tá vendo? Agora ele atualizou os dados. Mas mesmo assim, não são tantos dados, né? Esse aí ele é atualizado. São poucas linhas. É, beleza. Se eu vier aqui, ó, e clicar 2 vezes nele, ele faz o download, que é esse Uhum. coisinha, né? Na hora que eu abro, Tá ele dando tá aqui. vindo esse tanto de coisa, ó. Hum, sim. Olha lá que mundo de coisa que vem. Ah, ele tá Né? pegando 2025. Ali, ele tá pegando 2025 também. Será que é o filtro? Ops. Ele. É verdade, ó. 2026 tá vindo isso aqui. Uhum. 2025 tá vindo todo. Você falou que é aqui, né? Mas é engraçado que nessa consulta aqui tá certinho, né? Tenta exportar direto daí, que em cima do editor de provedor de dados tem essa caixinha com uma seta. Isso. Aí, tipo de arquivo CSV, vamos ver se exporta igual também.
Ele vem num zip. Base. Aqui veio certo. Será que no e-mail, ó, Uhum. será que no e-mail vai chegar certo? Não Talvez, chegou. porque eu configurei por e-mail também. E essa mesma base, e aí ela chega certinho, ela sempre baixa certo. Mas eu configurei em Excel, né? Não fiz esse vídeo. Ó, parece que chegou. Vou atualizar aqui, mas não chegou não. Ah, tá. É porque eu tenho um. Ele vai para a lixeira. Nesse aqui, ó. Chegou aqui. Tá. Mas veio tudo, olha lá. Que loucura. Doideira. Engraçado que ele botou, tipo, dois cabeçalhos, né? Uhum. Deve ser alguma coisa errada que a gente está fazendo aqui na hora de programar ela. Programa. Ó, título da instância. Substituir, criar uma nova partida existente. Recorrência. Dia. Ah, quer ver só hoje semana. Ah, não, porque essa é por semana, né? Não. Por semana. E aí ele marca os dias. Vai dar na mesma, né? A gente só para tirar o sábado e o domingo. O formato dados, define padrão. Cache. Não está marcado nada. Evento. Não sei o que é. Grupo de servidor esse aqui. Destino. Espaço. Cara, tá tudo igual. O título ali não tava diferente, não? Título da instância? Esse aqui? É. Esse tem que ficar diferente, né? Porque eu tô falando qual arquivo que é. Aí esse tá certinho. É alguma coisa aqui na consulta. Posso clicar aqui em executar a consulta? Pode. Cabelo sobe em 26. Rola mais pra baixo. Deixa eu ver uma coisa. Que Você às vezes fica fala, tipo que às vezes pode ficar uma tabela separada embaixo, mas não, não é não. aqui no metadado também, ó, ele fala que ele filtrou 2026, tá vendo? Uhum. Olha, o BO ontem tava dando uns problemas. Eu não tava conseguindo baixar uma base, tipo, de nenhuma forma. Todas as formas possíveis não tava baixando. Pode ser bug, não sei, assim. Faz sentido. Eles estavam passando bases antigas para o histórico. E faz sentido isso aí que você falou. Não deve ser, É, porque aqui chega tudo bonitinho. o que a gente pode fazer então é o seguinte: vamos fazer uma gambiarrinha, né? Porque a gente precisa só de mostrar aqui o que a gente quer. Então, eu vou abrir ele aqui no LibreOffice e vou apagar essas. Pode ser? Beleza. Na verdade, beleza. Fail.
Save. Ok. Acho que vai funcionar. Vamos apagar esse. Vamos pôr além crédito.csv, rename. Vamos abrir ele com o editor de texto. Parece que só tem 2026. Vou pegar esse cara aqui, ó, Ctrl X, e vou pôr lá na nossa pastinha do dados armazém. CIAF 2026, data raw. Então vou pôr ele aqui. Beleza? Por quê? O que eu quero? Rodar frictionless nele para a gente não precisar de escrever tudo na mão, né? Como eu clonei esse projeto agora, eu tenho que instalar tudo aqui. Então, eu vou criar um ambiente virtual. Eu já tenho os atalhos aqui, vocês já sabem esses códigos, eu não vou ficar falando. Eu vou ativar e vou instalar. Ele pega o requirements.txt que tem lá na raiz do... Eu quero trocar isso tudo para Poetry, né? A gente... Devagar se vai ao longe. Uma hora a gente consegue fazer isso certinho. Beleza? Agora eu vou dar um frictionless. Describe dessa vez. E eu vou passar o arquivo execução além crédito. Provavelmente isso vai dar um erro. Por quê? Ah, não. Deu certo. Na verdade, não é um erro, né? É o jeito que ele traz aqui para mim. Ele traz como padrão uma visualização para o terminal. Eu preciso disso num IALM. Ó, trouxe tudo. Então, eu já tenho aqui as informações que eu preciso para levar lá para o meu Data Package. Então, vou copiar isso tudo aqui. Vou copiar só esse inicinho aqui, por enquanto. Por quê? Eu quero pôr ele aqui, ó. Mais um. Então, vamos ver se ele pegou, né? O name está ali, o type está ali, o path está ali também no data raw, o esquema é um file, formato CSV, media type também, o encode, dialect. Eu vou copiar esse cara aqui. E só para lembrar, né, o que é o dialect? É esse arquivo aqui, ó. Só para falar que o delimitador do nosso arquivo CSV é uma vírgula. Só para confirmar, né? Mas eu acho que é. É vírgula. Perfeito. E o nosso esquema, que a gente vai criar para não ficar tudo aqui, ó. Que vai ser Ezequiel em crédito. Beleza. Vou ter que criar aqui no esquema novo file. Ezequiel em crédito.yml. E aí sim eu copio todos esses campos aqui, ó. Ctrl Shift C, Ctrl V. Aqui eu posso trazer ele um pouquinho para trás. Eu não preciso nem de conferir, né? Porque todos esses campos vão estar lá. De ano, mês, unidade orçamentária e por aí vai. Ô, Gabriel, mais uma coisa. Consegue abrir a base para eu ver rapidinho? Abro. Ela tá aqui, ó. Data raw. Ah, não é. Não sei o que aconteceu, que ela veio com os nomes certinhos do BO, porque a nossa base, a do BO, ela tem os nomes trocados, eu acho, né? Mas enfim, é isso. Ah, tá. Ela na base de vocês já trocam o nome, né? Uhum. Aqui, ó. Aí, Ano, mês, COD.
Então, quando você Deve salva ser. em CSV, ele vem com o nome original? Posso, não sei. Podemos salvar uma aqui em Excel para ver. Porque quando salva Excel, vem com esses nomes trocados, que é o que a gente faz. A não ser que Vem deu com bug. esse. Quando você salva em Excel, vem do jeito que está aqui. Aham, Tem como exportar isso aqui tem. Excel. Você muda alguma coisa aqui ou só seleciona Não, Excel? só seleciona Excel mesmo. Porque, tipo assim, às vezes era só trocar o formato das bases que a gente exportava para CSV também, para padronizar. Aí, ó, vem. Que loucura, eu não sabia. Doideira, hein? Que louco. Ou seja, né? Não adianta nada você escrever essas coisas todas se você vai exportar para CSV, porque você vai perder Aham, seu trabalho. total. Eu prefiro, até para ter menos trabalho, não escrever lá no BO, escrever no Data Package. Sim, também acho melhor. Mas quando eu cheguei, tipo assim, já tava tudo escrito. Aí o É, trabalho que aí a gente ia ter que de voltar seria terrível. não faz sentido. Bom, a gente pode aproveitar isso aqui, ó, para colocar. Aí sim a gente vai ter que fazer manual, o campo de target, né? Que é o que a gente usa para fazer a transformação. Então, target aqui vai ser ano, mês vai ser mês code, por aí vai. Mas não precisamos fazer isso agora. Perfeito? Beleza. É basicamente isso. Usa o arquivo aqui, além crédito. O detalhe, né? Como os arquivos são grandes, a gente deixa eles em branco. Porque aí, na hora que eu dou a fase de extract aqui desse processo de ETL, os arquivos preenchem lá no servidor, no GitHub Actions, e eu rodo a validação. Se eu rodar a validação aqui agora, deixa eu ver, validate datapackage.yalm, provavelmente, aí olha, ele pegou que está tudo válido. E aí, só respondendo uma parte da nossa conversa ontem lá, que eu tive com o Gabriel, né? Por que que ele não acusou aqui que essas coisas estão inválidas, sendo que os nossos arquivos estão em branco? Porque a especificação aqui dos nossos data packets, nos nossos esquemas, é muito simples. Eu não tenho constraint, eu não tenho nada. Então, se eu falar aqui, por exemplo, constraint, eu não vou saber de cor, né? Talvez ele me ajude aqui. Que o mínimo tem que ser 2026 e o máximo tem que ser 2026, aqui ele não vai dar um erro porque eu estou na execução do além crédito e eu tenho preenchido, a menos que eu apague, né? Vamos apagar aqui para ver. Aí ele me dá um erro, tá vendo? Que a tabela está completamente branca. Ou seja, quanto mais especificado meu data package tiver, mais validações eu ganho. Inclusive, se for importante para mim saber se a tabela vier em branco, que é uma situação que pode acontecer de vez em quando no BO. Tchum. Gabriel, e aí, então, para acrescentar a base foi só isso, só preencher os esquemas, né, e configurar lá no BO. E aí o Actions, ele já vai baixar todas as bases normal. Exatamente. Eu coloco o. Vou mostrar aqui como é que está funcionando isso hoje, né? Então eu coloquei aqui, botei os fields, lá. Aí o Actions, vamos ler o Actions. O Actions ele vai rodar todas essas fases aqui de cima, ele prepara o Actions, né? Inclusive muita coisa aqui a gente vai simplificar. Porque, por exemplo, ele constrói
uma imagem do Docker para rodar isso. Por que que ele faz isso, né? Porque a gente está rodando R e Python na mesma máquina. E aí a gente configurou uma máquina específica para isso. Quando tiver tudo em Python, a gente não vai precisar mais dessa coisa, porque a própria máquina que, que é levantada aqui, por ser uma máquina Linux, já está preparada para rodar códigos Python. Então a gente não precisa de configurar ela. A única configuração que a gente vai precisar de fazer é instalar o Pointer, que é o gestor de dependência que a gente escolheu. Mas feito isso tudo, ó, ela simplesmente chama o make, ela faz o make all. Na hora que ela dá o make all, aí vindo de trás para frente, né? O que que o make all faz? Cadê você, make all? Ele roda o extract. Na hora que ele roda o extract, ele chama o código Python que faz o extract, que nada mais faz. Code. Cadê você, code? Scripts, na verdade. O extract Python simplesmente chama o extract R, que é esse comando que eu vou substituir pelo dpetl que eu criei. E aí o extract em R vai lá e busca. Por que que isso já funcionaria só acrescentando, Laura, o recurso lá no data package, né? Porque ele levanta o data package aqui, ó, para saber quais os recursos que estão ali e compara com tudo que ele vai buscar lá no e-mail. Então, se eu fizer isso e rodar e chegar no meu e-mail, já vai funcionar esse recurso a mais que eu coloquei lá. A mesma coisa, o mesmo jeitinho vai acontecer quando a gente precisar de buscar uma coluna a mais. Então, eu vou entrar na consulta, acrescentar aquela coluna. Eu não vou precisar de criar o arquivo de esquema todo, porque ele já existe. Eu vou só acrescentar aqui aquela coluna. E ponho o processo para rodar. Ótimo. Valeu. Uma coisa que no nosso projeto foi um problema, é, vo- é um fato do nosso projeto estar muito assim, cheio de coisas, né? Eu quis acrescentar uma coluna há um tempo numa base, View of Nancy, e hoje, agora a gente está precisando dela. Eu acrescentei, eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Eu acrescentei lá no BO e acrescentei nos nossos scripts ali, tipo, uma configuração de que era para considerar essa coluna. Beleza, a base baixou e a coluna tá lá. Só que nas nossas transformações do Make Build, aquele pacote hash que eu nem sabia, a gente descobriu nessas reuniões, ele filtra colunas, e aí ele tava tirando toda vez essa coluna, e eu, assim, nem percebi. Eu só fui perceber agora, assim, que está acontecendo. Enfim, apenas comentando. Não, é bom, né? Esse trabalho vai fazer a gente olhar, não vou falar todos, mas olhar esses códigos com mais detalhe, porque às vezes muita regra orçamentária nem existe mais e a gente está aplicando. Acho que a gente passou por alguma coisa essas reuniões, vocês falam, nem sei se isso. Vou perguntar à Rita. Que a gente, aqui o Make Build também tá filtrando algumas coisas, né, com regras orçamentárias que eu nem sei também, nem sei o motivo, tem que olhar com a Rita ainda. É. Olha, o que que eu vou fazer, eu pelo menos vou tentar fazer para a próxima reunião. Eu não quero usar os repositórios que o Henrique trabalha, porque eu fico com medo de atrapalhar o que ele está fazendo e, e atrapalhar o relatório operacional, né? Que é muito importante para o trabalho aqui do pessoal da DCMF. Então, o que que eu vou fazer? E eu vou tentar ir gravando isso para não precisar da gente fazer síncrono. Eu gravo, depois deixo lá, a hora que vocês conseguirem, vocês assistem. Eu vou copiar, né? Eu já até copiei aqui as consultas. Eu vou mudar essas consultas todas para o padrão que eu quero usar. Inclusive, vou aproveitar para já fazer as suas, Laura, do jeito que você me pediu. E aí eu vou criar um repositório novo, porque eu vou unificar, além de tudo, eu vou unificar todos os data packages. Depois a gente precisaria só mudar a sua referência lá no data.tom
porque não vai acontecer mais no Dados Armazém SEAF 2026, né? Vamos ter um repositório fake aí para ficar testando. E aí eu vou tentar trazer isso já pronto semana que vem, ou pelo menos uma estrutura para mostrar a vocês. Beleza. Beleza? E eu vou É finalizando isso. aquilo que eu apontei lá, do mapeamento de coluna mesmo, da parte que eu tenho que fazer. E eu ainda não mapeei as de RP. Eu tenho que mapear elas. Tá, eu vou tentar acabar isso aqui para você. Em teoria tá fácil, né? Mas vocês viram que eu tenho que aprender algumas coisinhas ali do BO. Mas qualquer coisa eu chamo vocês aqui. Ok. E a gente podia depois, eu acho que para mudar o make, copy exec, eu vou dar uma analisada, mas acho que a gente podia fazer junto, porque aí você consegue ter uma visão melhor, assim, de como que a gente Ótimo, consumaria. ótimo. Acho bom. Acho bom. Última pergunta. Então, eu passei para Maria estudar esse repositório, né? Porque é o que a gente estava trabalhando. Faz sentido? Depois eu pensei da gente mexer no pacote relatórios. Acho que Mas ficar faz. nesse aqui por enquanto. Acho que, assim, esse é acho que o principal para entender tudo, assim. Só que, não, assim, esse e o relatório. Acho que faz sentido. Acho que faz. Eventualmente, se ela precisar, né? Porque ela viu lá alguma coisa que está chamando relatórios, ela abre lá e vê o que está sendo feito, né? Uhum. Não acho que atrapalha, não, mas focar nisso. Beleza. Pessoal, se vocês não tiverem mais nada, acho que é isso. Ótimo. Beleza? Bom Beleza. final de semana para vocês. Bom final de semana. Valeu pra vocês também. Valeu, tchau, tchau.